Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print e hoje estou aqui para mostrar para vocês como calibrar o tamanho da fonte nos seus projetos, tá bom? Esse tutorial ele é muito útil, principalmente para quem utiliza a fonte nos seus projetos. Então você vai poder saber o limite aí da sua impressora e qual o tamanho de fonte que ela vai suportar imprimir. Então, vamos seguir o tutorial. Eu peço para vocês fazerem o download aí da peça. Eu vou deixar o link para vocês. Então, ao clicar no link, você vai ser direcionado para essa página aqui, onde você vai poder fazer o download da peça. E não esqueçam de deixar o like aí para o nosso amigo que disponibilizou, tá? Então, vamos clicar aqui em download. Aqui temos três opções de download. Vamos clicar aqui na última opção, que é um arquivo do Fusion. Vamos clicar. Fizemos o download aqui. Vamos agora abrir o Fusion 360. Com o Fusion aberto, vamos abrir o arquivo que acabamos de fazer o download. Vamos aqui em Arquivo. Vamos clicar aqui em Abrir. Vamos procurar no computador o arquivo. O meu veio aqui para a pasta de download. Vou clicar. Vou abrir. E aqui temos o arquivo no Fusion 360. Vamos fazer aqui algumas modificações. Vamos primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui em esboços. Eu vou clicar aqui no esboço do texto, né, que é o esboço 2. Eu vou clicar com o botão direito e eu vou editar esboço. Aqui em editar esboço é onde temos o tamanho de cada fonte, né? Aqui, por exemplo, eu vou clicar duas vezes aqui na primeira, que é o H8, que é fonte com altura 8 milímetros. Aqui eu posso ver nas propriedades do texto. A fonte utilizada é a fonte Segoy UI. Inclusive, ele especifica aqui embaixo no arquivo. Você pode estar fazendo o download dessa fonte ou você pode escolher a fonte que você vai utilizar para o seu projeto aqui em fonte. Aí você escolhe uma fonte para fazer o teste, tá? Então, cada fonte dessa aqui, cada linha é um tamanho de fonte diferente. E aqui ele está especificando que a altura de camada para esse teste é 0,2 e utilizando aqui a espessura do bico de 0,4. Você vai poder utilizar esse teste em qualquer espessura de bico que você for trabalhar, tá? Mas aqui no nosso tutorial eu vou utilizar por padrão o bico 0,4. Vamos concluir aqui o esboço. Eu vou clicar aqui ao lado para ocultar o esboço. E eu vou fazer uma modificação aqui nesse arquivo para facilitar na hora de configurar lá no Prusa Slice, tá? Eu vou aqui no Extrude 2, que é do texto. Eu vou clicar com o botão direito, eu vou excluir. Agora eu vou ativar aqui o esboço do texto. Vamos aqui na ferramenta de extrusão. Vamos clicar. Vamos selecionar todo o texto, clicando em cima do próprio texto. Ele vai ficar com essa coloração um pouco mais escura para mostrar que o texto está selecionado. E aqui ao lado, em distância, vamos colocar aqui 0,2, que é o tamanho que ele estava utilizando. Só que aqui em operação, vamos clicar e vamos colocar aqui novo componente. E vamos clicar OK. Agora ele criou um novo componente, que é o componente de texto. Vamos aqui em corpo 01, vamos clicar com o botão direito
e vamos criar um componente para esse corpo. Então agora temos dois componentes, um para o objeto e o outro para o texto. Vamos renomear aqui. Vocês sabem que eu gosto de organizar os meus projetos, né? Então eu vou colocar aqui texto, e aqui no outro, como eu vou utilizar a cor amarela para ter um contraste muito bom com o texto, eu vou colocar aqui o nome amarelo, tá? E aqui eu posso até colocar também a cor, né, que eu vou imprimir, preto, tá? Então, eu vou clicar a letra A do teclado numérico. Aqui ao lado eu vou ter essas opções. Eu venho em aparência aqui no Fusion. Vou puxar um pouco para cá para vocês verem. Eu vou aqui em tinta, aqui embaixo com brilho, tá? E aqui eu tenho algumas cores que eu vou atribuir aos objetos. Aqui é o componente amarelo e a cor preta ao componente preto. Isso aqui, para quem acompanha os meus vídeos, já deve estar imaginando, né? Porque quando a gente organiza um projeto aqui no Fusion, quando a gente joga lá para o fatiador, é muito mais fácil de fazer a configuração. Então, quem já se sentir assim, já mais experiente, que não quiser fazer isso aqui, pode fazer do seu jeito, tá? Mas aqui eu estou ensinando passo a passo, principalmente para quem ainda não conhece. Então, agora vamos aqui, vamos exportar esse arquivo para utilizarmos lá no fatiador. Vamos aqui em arquivo, vamos exportar, clicar aqui em exportar. Vamos colocar aqui o nome que a gente quiser. Eu vou colocar teste de texto. Aqui em tipo, vamos escolher arquivo step. E aqui eu vou, a localização do arquivo você vai escolher aí no seu diretório aí no computador. Então eu vou colocar aqui na pasta download, eu vou exportar. Aqui apareceu uma mensagem aqui no canto superior direito que foi exportado, que está pronto. Então vamos abrir agora o Prusa Slicer. Aqui com o Prusa Slicer aberto, eu estou partindo do princípio aí que você já viu os meus outros vídeos, que você já configurou a sua impressora, configurou a temperatura do material que você vai utilizar, configurou o fluxo, fez todas as configurações possíveis para a sua impressora já estar imprimindo com uma ótima qualidade. Então eu vou escolher aqui a impressora, eu vou deixar essa mesma Ender 3S1. Aqui em filamento a mesma coisa, filamento PLA, configurado para Ender 3S1. E aqui em configuração de impressão eu vou deixar as configurações da Ender 3S1 que eu já tenho configurado aqui no computador. Agora vamos pegar o arquivo, vamos adicionar, clicando aqui em inserir. Vamos selecionar o arquivo que acabamos de exportar. Vamos abrir ele agora aqui no Prusa Slicer. Pronto, o arquivo se encontra aqui na mesa de impressão. Vamos agora iniciar a configuração aqui no configuração de... Vamos clicar aqui para fazermos as configurações. Aqui na janela de configurações, eu vou clicar aqui na configuração da impressora. Eu vou adicionar duas extrusoras, porque esse arquivo ele vai ter duas cores. Se a minha impressora for de apenas uma única extrusora, eu vou clicar aqui, única extrusora multimaterial. Aqui em G-Code customizado, aqui em G-Code de troca de ferramenta, você vai inserir aqui esse G-Code que
eu praticamente usei em quase todos os tutoriais de troca de cores. Vocês, quem acompanha aí já deve saber. Eu vou deixar também disponível para vocês aí. Aqui em configuração de filamento, eu não vou falar sobre isso, né? Que aqui, como eu falei, isso aqui você já deve ter configurado aí para fazer esse tutorial. E aqui em configuração de impressão, altura de camada 0.2, tanto na primeira como nas outras camadas, né? 0.2. Aqui em perímetros, vamos utilizar 2 perímetros. Camadas sólidas. Aqui não vai importar, porque como ele é um teste que ele é bem... existem bem poucas camadas nesse teste. Mesmo se eu coloque aqui 3 camadas de topo, 3 camadas de base, ele vai imprimir todas as camadas lá. Vocês vão ver depois, tá? Então aqui, para esse primeiro teste, vamos configurar o gerador de perímetros Classic, tá bom? Então, preenchimento aqui ele não vai fazer diferença. Velocidade. A velocidade configurada para essa impressora que eu vou utilizar nesse tutorial é de 25 milímetros por segundo, que é uma velocidade que eu já fiz os testes e ela imprime com uma ótima qualidade. E aqui em avançado, eu tenho a minha configuração aqui de espessura de extrusão em todas as definições aqui como 0.4, tá? Então eu vou fechar as configurações. Aqui em configuração de filamentos, eu vou clicar na primeira opção aqui na cor. Eu vou colocar aqui amarelo, só para identificar. Isso aqui ele não vai fazer diferença nenhuma aí para você na hora da impressão. Eu vou colocar aqui a cor preta. Isso aqui é mais algo visual que você vai utilizar para identificar. Então aqui embaixo, nos layers, eu vou colocar aqui na extrusora, onde está amarelo, eu vou colocar a extrusora que vai imprimir, está configurada com a cor amarela. E aqui em preto, a extrusora que está configurada com a cor preta. Mesmo que eu não tenha alterado aqui as cores, se eu colocasse e escolhesse aqui as extrusoras de acordo, ela ia fazer a troca de cor. Porque eu recebo muitos comentários dizendo que eu não preciso fazer isso aqui, que isso não adianta de nada. Realmente não adianta de nada, mas eu gosto de deixar aqui bem organizado, tá? Então é mais pela organização. Então agora vamos fatiar. Aqui temos a nossa configuração. Percebemos que aqui no H3, que até o H3 ele consegue identificar. Já aqui no H2 ele não conseguiu identificar, tá? Mas isso aqui a gente vai resolver depois. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos voltar novamente lá nas configurações. Vamos aqui em extrusoras múltiplas. Eu sempre gosto de utilizar para esse tipo de impressão, habilitar aqui a torre de limpeza, tá? Então você vai clicar aqui em habilitar, vai fechar. Vamos posicionar aqui a torre de limpeza no local que você queira posicionar. Eu vou posicionar aqui. Eu vou fatiar. E agora vamos imprimir esse primeiro teste, tá? Vamos exportar o G-Code, clicando aqui embaixo em exportar o G-Code. Aí você vai salvar no cartão de memória e colocar para imprimir. Após a impressão, eu venho aqui mostrar para vocês os resultados, tá bom? Então vamos lá. Bom, então após a impressão lá do nosso primeiro teste, eu vou trazer para vocês aqui como ficou, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver.
Lá onde foi disponibilizado essa peça, a pessoa que fez conseguiu imprimir com uma qualidade aceitável até o H4, tá? Ele fala sobre isso no Reddit, tá bom? Então quem quiser pode procurar por ele lá e vai verificar que o melhor resultado que ele obteve foi o H4. Aqui eu consegui imprimir até o H3, até que ficou aceitável, tá bom? Mas o H2 ficou apenas uns pontinhos, tá? Então eu queria mostrar isso para vocês. E agora vem o pulo do gato, tá? Para quem acompanhou o vídeo até aqui, eu vou mostrar para vocês como imprimir com o bico 0.4 até o tamanho, né, H2. É claro que não vai ficar 100%, mas vai ficar legível e você pode inclusive até utilizar para alguns projetos, tá bom? Então vamos voltar lá pro Prusa Slice. Isso aqui é muito útil, principalmente para quem faz chaveiros, tá? Que aí você pode fazer impressões de texto minimamente lá, que fica com uma qualidade aceitável. Então, vamos aqui em vista do editor, vamos clicar aqui nas propriedades aqui da configuração de impressora. E agora eu vou mostrar para vocês o segredo. Vamos aqui em perímetro. Vamos aqui no gerador de perímetros e vamos trocar de Classic para o gerador de perímetro Arachne, tá bom? Vamos fechar aqui e vamos fatiar. Aí você viu que temos aqui o H2, né? Ele já aparece legível, mas o H3 ele fica com algumas falhas, né? Então eu vou mostrar para vocês e vou ensinar primeiro. A sua impressora ela vai imprimir aqui esse texto. Eu vou aqui na cor, eu vou tirar um pouco desse preto total, eu vou deixar um pouco cinza para a gente ter uma ideia do que eu quero falar. Aqui no H2, ele vai imprimir apenas com uma passada. Tá? E sempre quando a gente imprime com uma passada, dificilmente você vai ter uma certa qualidade. Então eu sempre gosto, no texto menor que for, eu gosto que o bico ele faça duas passadas, que ele tenha dois perímetros, né? Que o perímetro ele comece e termine, que aí você vai ter uma qualidade aceitável. Então, como eu vou fazer isso? Vamos lá nas configurações, vamos nas configurações de impressão, vamos aqui em avançado, e aqui embaixo temos as configurações do gerador de perímetro Arachne. É aqui que está o pulo do gato. Inclusive, eu vou fazer aí um tutorial para falar só sobre o gerador de perímetros Arachne, tá? Então, isso aqui você pode procurar na internet, isso que eu vou mostrar para vocês. Pelo menos eu nunca encontrei, principalmente, inclusive em cursos, né? Eu já fiz cursos aqui e eles não falam sobre isso. E quem sabe não gosta de falar, não gosta de ensinar. Então eu vou estar trazendo aqui o segredo para vocês. Aqui em largura mínima de perímetro, você vai mudar aqui de 85% para 25%. Tá? Isso aqui eu já fiz os testes, eu já trabalho assim há muito tempo. Então eu posso dizer que você apenas modificando aqui, você vai atingir uma melhor qualidade para textos pequenos. Vamos fechar e vamos agora fatiar. Eu vou diminuir aqui. E aqui você vê que o 1
ele já tem aqui um perímetro que ele fecha, né, esse ciclo, ele começa e termina. Aqui o 2, ele não vai imprimir em dois perímetros, mas você já percebe que aqui ele já reforçou um pouco essa linha. O 4 ele já vai imprimir em dois perímetros. O 6, aqui ó, onde a gente tinha aquela falha no H3, ele já abre e fecha o perímetro em todas as letras, tá? O H3 a gente tem certeza que ele vai imprimir com uma ótima qualidade. O H2 ele vai ser legível. Se você precisar de um texto pequeno, você pode utilizar aí essa configuração que você vai atingir aí um ótimo nível de qualidade, tá? E agora você vai exportar para o seu cartão de memória e fazer aí a sua impressão e verificar os resultados, tá? Vamos imprimir. Bom, então eu estou de volta e agora eu vou mostrar para vocês o teste com o gerador de perímetros Arachne configurado e você vai ter aí o tamanho de texto H2 ele legível, né? Nem a câmera não pega de tão pequeno que é o texto. Mas eu acredito que assim você vai conseguir ver. A diferença agora para o primeiro teste, onde não conseguimos, não fica legível, né, esse teste aqui utilizando o gerador de perímetros Classic, tá? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E para quem gostou, não esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho, que eu sempre venho aqui trazer novidades, coisas diferentes que você não encontra com facilidade na internet. Eu estou aqui trazendo os segredos que eu utilizo para as minhas impressões. Então, eu espero aí que vocês apoiem o canal, façam seus comentários, tirem suas dúvidas. Eu respondo praticamente todas as dúvidas que as pessoas colocam lá nos comentários, tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse tutorial, coloque lá nos comentários que eu vou procurar responder da melhor maneira possível, tá bom? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Até a próxima aula. Um grande abraço. Valeu, gente.